Aquário marinho é caro e precisa ganhar muita grana? Bom, prefiro dizer que aquário marinho é estudo e paciência. Aquário marinho pequeno de corais simples ou grande de corais exigentes? Prefiro simular o mais próximo possível do ambiente dos recifes de corais, independentemente do tipo de aquário. Se você quer realizar o seu sonho de ter um aquário marinho bonito, saudável e que chegue o mais próximo possível dos maravilhosos recifes de corais, então bora com a gente em mais um vídeo da série Aquário Marinho de A a Z. Aquário Marinho de A a Z com Thiago Prado, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no Amantes do Aquarismo. Então, bora lá! Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Aquário Marinho de A a Z, onde passamos desde o básico até o avançado do aquarismo marinho no formato de curso aqui dentro do YouTube. O vídeo passado, pessoal, foi o 13º vídeo geral da série, que fez parte do módulo aí de dia a dia e cuidados do aquário, falando tudo sobre alimentação de peixes e corais dentro do nosso aquário. E o vídeo de hoje, que é o 34º vídeo geral da série, que faz parte do mesmo módulo, pessoal, e último módulo da série, vamos falar sobre limpeza e manutenção do aquário, o que a gente precisa cuidar do aquário no dia a dia e como que a gente precisa limpar o nosso aquário para manter ele saudável, em harmonia, em constante crescimento, aí sem ter maiores problemas. E lembrando, pessoal, que como esse é um curso completo, tem muitos vídeos, já tem uns 40 vídeos aí, a gente tá fazendo mais de um ano essa série. Se você quiser conferir o nosso curso completo aí da série Aquário Marinho de A a Z, eu vou deixar a playlist no card aqui em cima, beleza? Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo! Pessoal, antes de mais nada, é importante dizer que a gente vai ensinar um dos modos que você tem de cuidar do aquário no dia a dia e de fazer a limpeza. Mas esse não é o único modo, existem outros modos. É o modo que a gente faz, eu aqui na minha casa, o André lá com os aquários na Reef Point, e dá muito certo, tá? Se vocês quiserem seguir e até utilizar os produtos que a gente vai mostrar no finalzinho do vídeo, vocês podem utilizar. Se vocês quiserem seguir os outros métodos, o importante é no final dar certo. Vamos começar pelo primeiro tópico, que é o que é exatamente manutenção do aquário, manutenção no dia a dia e limpeza do aquário, e por que a gente precisa fazer isso, né? Bom, começando lá nos recifes de corais, pessoal, a gente sempre faz uma analogia com os recifes de corais em relação ao aquário marinho. Afinal de contas, isso aqui nada mais é do que um pedaço lá dos recifes de corais aqui na nossa casa, né? Lá nos recifes de corais, pessoal, como a gente já falou em vários outros vídeos, é tudo muito grande, a quantidade de água é absurda. Os animais que estão lá, os corais, os bactérias, os seres, todos os seres que estão lá habitando nos recifes estão lá há milhares e milhares e milhares de anos. Então, para chegar naquela harmonia que chegou, naquela estabilidade que chegou, levou, galera, muito tempo mesmo. Quando a gente acaba de montar um aquário aqui, um aquário novo, ele não vai ter tudo que tem lá nos recifes de corais. As bactérias não são tão evoluídas quanto são aqui, a parte química da água ainda está meio inconstante, ainda está procurando um equilíbrio, enfim. E além de tudo isso, a gente tem que lembrar que isso daqui é um aquário pequeno. No meu aquário tem 100 litros e lá no mar tem milhões e milhões de litros. Então, tudo acontece de forma muito brusca dentro de um aquário pequeno. E para isso a gente precisa, primeiro, garantir que a gente vai remover coisas que sejam ruins para o nosso aquário a longo prazo, por exemplo, excesso de matéria orgânica e tudo mais, equipamentos que vão se degradando ao longo do tempo, afinal de contas, bombas, skimmer e tudo mais não tem lá nos recifes. A gente coloca dentro do nosso aquário para simular coisas lá dos recifes de corais, mas como são equipamentos eletrônicos, equipamentos elétricos, a gente precisa fazer uma manutenção nesses equipamentos. A gente precisa remover parte da água que esteja com matéria orgânica, coisas que vão se decompor e colocar uma água nova, para sempre aí estar deixando o aquário sempre limpo, com água cristalina e bem saudável, tá, pessoal? E se você quiser ver o vídeo completo, fazendo essa analogia entre recifes de corais e aquários marinhos, que a gente vai ponto a ponto, a gente explica tudo do aquário marinho, o que simula nos recifes, em relação aos recifes de corais. Eu vou deixar o card aqui em cima também, tudo sobre recifes de corais e aquários marinhos. Bom, pessoal, a gente tem dois tipos de manutenção básica que a gente faz no aquário, tá? A primeira é manutenção de dia a dia e de parâmetros da água, e outra coisa é a limpeza em si que a gente faz dentro do aquário, tá? O que é a manutenção de dia a dia? A manutenção de dia a dia é o seguinte, pessoal, a gente tem a água aqui,
com vários elementos químicos, e alguns corais podem acabar absorvendo esses elementos químicos que estão na água. A gente explicou isso no vídeo lá de parâmetros e tudo mais. Um dos últimos vídeos da série a gente falou sobre isso. E aí o que acontece é que a água, ao longo do tempo, pode ficar pobre de alguns minerais muito importantes para os corais e até mesmo para os peixes, tá? Dependendo dos tipos de animais que você tem, você vai precisar dosar esses elementos no dia a dia para manter tudo muito bem equilibrado, para não ter desequilíbrio e os animais acabarem morrendo. Você tem que alimentar os seus peixes, afinal de contas a maioria deles vivem aqui à base de ração, e se você não alimentar, assim como um cachorro, um gato doméstico, também vai acabar morrendo. Então são coisas do dia a dia que você tem que manter aí para o aquário conseguir se manter bem, tá? Outra coisa é a limpeza do aquário, tá? Querendo ou não, é impossível um aquário não ter alga, tá, pessoal? Alga é um dos seres mais pré-históricos que existem no mundo. As algas no geral, alguns tipos de bactérias e tal, são muito evoluídos a ponto de conseguir sobreviver em ambientes muito hostis. Então qualquer aquário vai ter alga no vidro, por exemplo, e você tem que fazer uma limpeza aí desse vidro para não ficar feio o aquário, e até para essas algas ou bactéria, como sendo bactéria, não subir em cima dos corais. Enfim, a gente precisa fazer uma limpeza e também manutenção, como eu falei para vocês, dos equipamentos do aquário para tudo continuar rodando aí sem problema nenhum. Então são essas duas principais limpezas e parâmetros e manutenções que a gente precisa dar, e agora vamos entrar no detalhe de cada uma delas, de como fazer cada uma dessas manutenções, beleza? Vamos lá então. Vamos começar então, pessoal, pela manutenção de dia a dia e manutenção de parâmetros da água do aquário, tá? Antes de mais nada, pessoal, a gente já fez um vídeo prático sobre isso lá no quadro Dia a Dia de um Aquarista Marinho, onde a gente está mostrando toda a prática, tá? Da série Aquário Marinho de AZ. Tudo que a gente está falando na parte teórica aqui, a gente mostra na prática nesse quadro. Então acessem lá o vídeo que eu vou deixar também aqui em cima, que a gente mostrou na prática fazer manutenção de parâmetros e a limpeza do aquário nano lá da Reef Point, que é o mesmo processo que a gente faz para todos os aquários, tá? E outra coisa também, assista um vídeo tudo sobre parâmetros da água, para você entender o que é parâmetro, o que é os minerais, para que eles servem, etc. Eu também vou deixar o card aqui em cima, então acesse esses dois vídeos que são muito importantes, tá? São dos últimos vídeos, então vocês precisam assistir, galera, para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Vamos lá então. A primeira coisa, pessoal, é a alimentação dos animais que estão aqui dentro do nosso aquário, tá? A alimentação dos peixes, eventualmente a alimentação dos próprios corais, a alimentação de invertebrados que você tem, outros invertebrados que você tem nesse aquário, tá? Que dicas que eu dou para você cuidar no dia a dia? Principalmente a alimentação de peixe, que é o mais constante, né? Para peixes, pessoal, o que eu recomendo é vocês alimentarem entre 1 a 2 vezes por dia em pequenas porções. O alimento, na minha opinião, não pode ficar mais do que 1 minuto na água. Até se você deixar até uns 20, 30 segundos, é um bom parâmetro. Aqui não dura mais do que 15, 20 segundos, tá, pessoal, o alimento. Você alimenta pouco, sempre em pequenas quantidades, o suficiente para que todos os peixes consigam comer pelo menos um pouco. Tem alguns peixes específicos que não comem ração, como por exemplo mandarins e afins, ou alguns peixes como alguns borboletas que você vai ter que dar vongole, por exemplo, que ainda não está comendo ração e tal, mas no geral você faz essa alimentação de 1 a 2 vezes ao dia, tá? Em pequenas porções, o suficiente para os peixes conseguirem comer e não ter sobras no aquário. O André, por exemplo, ele gosta de meter ração bastante, mas isso sempre vai acabar sobrando e você pode ter problemas a longo prazo com isso, então eu gosto de alimentar o mínimo possível, que é o suficiente para os peixes conseguirem comer, tá? Os pequenos invertebrados que a gente tem no aquário, como paguro, turbo, etc., são animais que normalmente comem alga e comem pequenas sobras dessas rações. Querendo ou não, sempre sobra um pouquinho, eles acabam comendo também essas sobras, tá, pessoal? Já os corais, a maior parte deles, e também as anêmonas, sobrevivem principalmente com a luz, tá? Eles têm seres que fazem simbiose com eles, chamam zooxantelas, eles acabam vivendo à base de luz e também à base de pequenos plânctons na água. Para quem não sabe o que é plâncton, tem dois tipos principais. Tem o fitoplâncton e o zooplâncton. Os zooplâncton são uns animaizinhos microcrustáceos, coisa aí que a gente não consegue ver a olho nu ou é muito pequenininho, a gente vê bem pequenininho, e também esporos de alga. Isso fica em suspensão na água e quando o coral captura isso, ele consegue se alimentar. É claro que num aquário muito novo a gente não tem uma rica cadeia de plâncton no nosso aquário e por isso a gente acaba tendo que dosar alguns elementos para garantir a saúde dos corais, tá? Mas normalmente essas dosagens são mais semanais e tal, você não vai alimentar coral todo dia e não tem necessidade disso, tá, pessoal? Até porque a digestão deles é muito mais lenta, então na maioria dos casos uma boa iluminação já vai dar conta bem dos corais, tá? Agora, outra coisa que eventualmente você vai ter que fazer aí no dia a dia, pessoal, é a reposição dos elementos da água, como eu expliquei
agora há pouco, tá? Para alguns tipos de corais que você for ter no seu aquário, principalmente os corais softs, os corais moles, eles não vão ter quase nada de consumo da água em si, eles vão mais consumir os nutrientes que as zooxantelas vão liberar para eles por causa da luz, tá? Por causa da fotossíntese. Porém, alguns corais, principalmente os corais duros, que a gente chama que são os LPS e os SPS, pessoal, são animais que eles têm um esqueleto calcário e para isso eles vão consumir carbonatos, vão consumir cálcio, enfim, vão consumir elementos da água para conseguir formar não só o seu tecido, mas também a sua base calcária, o seu osso. E esse consumo, se você tem muitos corais desse tipo no seu aquário, esse consumo costuma ser um pouco alto e você não vai conseguir fazer a reposição desse consumo só trocando um pouquinho da água e colocando um sal novo, tá, pessoal? E por isso você precisa adotar um método para fazer a reposição desse consumo. Nunca se faça essa reposição, pessoal, no olho, tá? Porque você não sabe o quanto de cálcio, magnésio, tá? Tem gente que pergunta para mim, Thiago, eu coloquei uns corais LPS, quando que eu preciso fazer a suplementação do cálcio? Não é assim, pessoal. Você precisa necessariamente mostrar para vocês de testes de água, tá? Ou você tem que ter o teste na sua casa para você saber o consumo desses corais em específico, ou você tem que ter uma loja parceira próxima de você que você vai pegar um pouquinho da sua água, vai levar nessa loja e eles vão fazer o teste para você, normalmente por um custo baixo, tá, pessoal? Então você tem que usar principalmente testes de qualidade, porque não adianta nada você investir num teste que vai dar um resultado que não é o que realmente está acontecendo no seu aquário. Vamos supor que seu cálcio está em 430 ppm, aí você usa um teste que mostra 300. Não adianta, tá, pessoal? Isso só vai mais te atrapalhar do que te ajudar, tá? Então você tem que utilizar testes bons para você saber o que está acontecendo no seu aquário. Fazendo os testes no dia a dia, pessoal, você dosa esses elementos, é muito simples, tá? Tem formas de você repor esses elementos, tem Calvaster, reator de cálcio, Balin, a gente tem um vídeo sobre isso, se você quiser aprender formas de repor esses elementos, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Mas em todos os nossos aquários aqui, os da Hip Point, a gente tá com 4 aquários marinhos montados hoje em dia, em todos eles a gente utiliza o método Balin, que são tubos, são potes com os elementos que os corais consomem. Você basicamente, uma vez ao dia, você pega um pouquinho, por exemplo, o cálcio. Eu abro aqui, eu pego uma seringa, eu coloco, eu tiro a quantidade que eu sei que está sendo consumida diariamente no aquário e jogo lá embaixo no sample ou aqui atrás. Nunca diretamente em cima dos corais, tá, pessoal? Então é muito simples, tá? Só que assim, você precisa fazer o teste, saber o quanto está o consumo do seu aquário para fazer essa dosagem. E tem algumas pessoas, inclusive eu comecei a usar aqui, dosadoras, ou seja, Thiago, nossa, eu não quero ficar todo dia dosando. Às vezes eu viajo também, você pode comprar dosadoras que são motorzinhos que vão basicamente repor o que você precisa todo dia, tá? Então a manutenção de parâmetros no dia a dia é isso. Que dica que eu dou para vocês, ainda mais que é iniciante? Porque sempre me perguntam, Thiago, com que frequência eu faço esses testes e tudo mais. No começo, pessoal, você acabou de montar aquário, tá colocando seus corais, principalmente corais duros, faça o teste uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, para você entender o consumo do seu aquário, tá? Chegou, sei lá, passou 2 meses, e aí você viu que tá estável, você tá dosando lá os elementos e tá sempre estável, aí você pode passar mais para 1 semana, para 2 semanas. O André não gosta de passar mais do que 1 semana, tá? Eu já passei para 2, 3 semanas aqui no meu aquário e por enquanto tá ok. É claro que se eu for colocar corais novos no meu aquário, eu vou precisar fazer esses testes com um pouco mais de frequência para ver se o consumo não tá aumentando, enfim. Mas tirando isso, pessoal, vocês podem ir espaçando ao longo do tempo, ao longo do ponto que você vai ver que o seu aquário está estável, tá? Essa é a dica que eu dou e é assim que você cuida do dia a dia do aquário. Não tem muito segredo, tá, pessoal? É basicamente isso. Então, limpeza básica de vidros e tal, alimentação dos animais que você está fazendo aqui e os testes para saber se os parâmetros da água estão estáveis. Então, isso é o que você precisa para cuidar do aquário no dia a dia. Então agora vamos para a segunda parte, que é a limpeza do aquário em si que a gente faz junto com a TPA, limpeza de equipamentos, enfim. Vamos lá então, pessoal. Tô até com uma escovinha de dente aqui, eu já vou falar para vocês por quê. Começando pela limpeza do aquário, tá? A gente faz normalmente, pessoal, uma limpeza no nosso aquário. Existem formas de fazer essa limpeza, existem coisas que você faz dentro dessa limpeza e tem pessoas que nem fazem limpeza, tá? E eu já vou falar rapidinho para vocês por que não, enfim. O que é a limpeza do aquário, basicamente? Porque vocês já devem ter ouvido falar em outros vídeos
que o skimmer, por exemplo, ele remove matéria orgânica. Tem o Perlon também, que resto de alimento e fezes fica no Perlon. Então, se tem esse filtro no aquário, removendo impurezas, por que eu preciso limpar o aquário? Primeiro, pessoal, que assim, o filtro está conectado com o aquário, tá? Ele faz parte do aquário. A água que está lá embaixo é a mesma água que está aqui. Ela tá indo e voltando. Então, o Perlon que vai sujando, o copo do skimmer que vai enchendo, e tudo isso, ele vai ficando sujo. Então, você tem que fazer uma limpeza disso tudo, fazer troca de Perlon, fazer limpeza de skimmer e tudo mais, para manter o seu filtro, o seu sistema de filtragem limpo, para manter o seu aquário limpo. Além de tudo isso, pessoal, tem uma boa prática no aquarismo marinho que se chama TPA. O que é TPA? É você trocar uma parte da água do seu aquário, uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês. A gente faz uma vez a cada 6 meses, quando o aquário está muito estável, que você vai basicamente tirar a parte da água e repor uma água nova aqui, com sal novo, uma água que foi passada por um deionizador reversa osmose, enfim, uma água novinha que vai estar totalmente zerada, pessoal. Para que a gente faz isso? Por mais que a gente reponha os principais elementos na água, e por mais que a gente tenha um sistema de filtragem, pode acabar, um microelemento dentro do aquário começar a ficar pobre desse elemento, porque é uma coisa que a gente acaba não dosando com frequência, a gente acaba nem medindo, a não ser que você faça um teste de CP, que ele é mais caro, ele é mais demorado, muitas vezes não é tão preciso dependendo da ocasião. E não é esse teste aqui que a gente compra e tem em casa, é um teste que você tem que mandar para fora do país, enfim, ele é mais complexo. Então a gente faz a TPA para assegurar que esses microelementos, enfim, sejam repostos na água. E mesmo que a gente não faça o teste, pelo menos se a gente tem um sal de qualidade, a gente sabe que a gente está repondo aquilo de forma equilibrada para o nosso aquário. E ao mesmo tempo a gente repõe possíveis sujeiras, elementos, esporas de algas e tudo mais, que esteja no nosso aquário. Às vezes você está com um pequeno surto de uma alga ou de cianobactéria e você consegue remover isso manualmente do seu aquário para não continuar se proliferando de forma desenfreada. Então é para isso que a gente faz a limpeza geral do nosso aquário, tá? Então agora eu vou explicar etapa por etapa de como que a gente faz a limpeza. E como eu falei para vocês, se vocês quiserem ver na prática, não se esqueçam de ver o vídeo lá que a gente fez a limpeza do aquário Pico lá da Reef Point. A primeira etapa da limpeza, pessoal, é a limpeza dos vidros aqui, né? Tanto o vidro frontal, os vidros laterais, quanto o traseiro também. Para isso a gente utiliza limpador magnético, dá para utilizar esponja de cozinha, desde que você não tenha utilizado a esponja com produto químico e tudo mais. É basicamente uma limpeza simples do vidro aqui. E para isso você não precisa de nada demais, tá, pessoal? É uma coisa bem simples. A segunda etapa é você limpar, às vezes, em dobras do vidro, que você às vezes não consegue chegar com o limpador magnético, ou limpar também equipamentos, tipo a bomba de circulação, que às vezes começa a formar algo em cima dela, e a gente pode utilizar uma escovinha para limpar esses equipamentos mais simples, tá? Você passa a escovinha assim na bomba e tal, e você remove excesso de impureza, tá? A limpeza do vidro, pessoal, vocês podem fazer assim que começar a limpar o vidro, ou você pode fazer sempre, por exemplo, você sabe que daqui a 4 dias começa a ficar sujo o vidro. Você pode limpar a cada 3 dias, por exemplo, para evitar que nunca fique sujo o vidro, enfim. E as bombas, mesma coisa. Antes de começar a ficar suja, você pode já começar a passar a escovinha. Thiago, quando vai começar a ficar sujo meu vidro, minha bomba? A cada aquário tem um tempo, tá, pessoal? Então, se o aquário tiver muito mais matéria orgânica do que o meu, provavelmente o seu vai sujar mais rápido, tá? Então, cada aquário é um aquário nesse caso. A segunda coisa que a gente faz, pessoal, é a famosa TPA, troca parcial de água, que eu expliquei para vocês agora há pouco. Como é que faz a troca parcial de água? Muito simples, inclusive assistam um vídeo lá que a gente fez, se não me engano é um vídeo tudo sobre sal, que eu acho que eu mostrei fazendo o sal, fazendo a água em si. Eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Até para vocês aprenderem sobre os tipos de sal, como é que usar o sal e tudo mais. O que você precisa? De um recipiente, da quantidade de água que você vai fazer a sua TPA, a sua troca parcial de água. Vamos supor que seja 20 litros. Seu recipiente precisa ter pelo menos uns 22, 23 litros para não ficar na boca também, né? Você faz a água deionizada, que é uma água limpa, livre de coisas ruins, enfim, também tem um vídeo tudo sobre o deionizador reversa osmose, vou deixar aqui em cima. Você faz a água deionizada com reversa osmose ou sem reversa osmose, pelo menos deionizada. Você pega essa água limpinha, você coloca uma bomba para bater essa água, você coloca o sal que você usa no seu dia a dia do seu aquário, na densidade 1.025 diluído dentro dessa água, e você coloca também um aquecedor para manter essa água numa temperatura parecida com o seu aquário. Você baixa tudo isso, assim que bater, você medir com o refratômetro e tá 1.025, muito próximo disso, você vem aqui, desliga as suas bombas,
você desce um pouquinho, você tira um pouco dessa água e você repõe essa água da TPA. É muito simples. Tem dois pontos, pessoal. Tem gente que pergunta, pode fazer sifonagem no aquário marinho? O que é sifonagem? É pegar aquela mangueira e aí fazer sifonagem no substrato para remover matéria orgânica e tudo mais. E tem gente que fala que não faz TPA e tem métodos que são de não fazer TPA. Primeiro, em relação à sifonagem, eu gosto de fazer sifonagem, não exatamente no substrato, mas por exemplo, começou a formar um pouco de alga filamentosa no substrato, eu gosto de, quando eu for fazer a TPA, eu sifonar pelo menos essa alga filamentosa. Começou a aparecer um pouquinho de cianobactéria, eu sifono um pouquinho dessa cianobactéria. Se tem um pouco de esponja também, eu retiro um pouco dessa esponja. Então eu gosto de fazer a sifonagem pelo menos disso que está começando a aparecer, que eu não quero que esteja no meu aquário, tá? Em relação a não fazer TPA, tem métodos, pessoal, que a ideia do método é você fazer, por exemplo, teste de ICP junto com os testes colorimétricos, junto com algumas soluções, e aí você consegue, teoricamente, remover tudo que é ruim do aquário e repor tudo que precisa no aquário. Alguns métodos existem dessa forma, mas o nosso método a gente faz com o TPA, tá? E é um procedimento padrão, você não vai ter problema no seu aquário, pelo contrário. É uma coisa que você só vai trazer benefício. Então, se você tiver dúvida e você não está usando esses outros métodos que falam para não fazer TPA e tal, então faça o TPA, que é uma coisa segura, e 99% dos aquaristas marinhos fazem a TPA, tá? Com que frequência? Se o aquário é novo, eu recomendo você fazer a TPA pelo menos semanal, uma vez a cada 7 dias. Pega, sei lá, todo domingo e faz, enfim. Se o aquário ficou mais estável, você passa para quinzenal. Sei lá, passou 2, 3, 4 meses, tá tudo muito estável, passa para quinzenal. Ah, o aquário tá mega estável, passou 1 ano de aquário, você pode até passar, sei lá, para 1 mês, por exemplo. Mas é sempre gradual, tá, pessoal? Nunca, hoje eu faço daqui uma semana, agora passou essa semana, eu vou passar daqui 1 mês. Sempre faça uma rotina, é importante ter rotina no aquário, tá, pessoal? Porque o sistema vai se acostumar com essa rotina e quando você muda muito, o sistema não consegue se acostumar, as bactérias, enfim, aí você pode ter problemas a longo prazo. E aí você vai perguntar, nossa, Thiago, caramba, tem que fazer mesmo? Tem que ficar fazendo isso, batendo sal e tal? Sobre a questão de você usar termostato e tudo mais, pessoal, pelo seguinte, se você for fazer uma TPA maior e tal, mais grande é bom, maior, se a água tá 26 graus aqui, você troca, sei lá, 50%, 40% da água, e aí tá, sei lá, 20 graus lá, pode descer bruscamente para 23 graus aqui, você pode perder todos os seus animais, isso pode acontecer, tá? Então é bom você manter a temperatura pelo menos mais próximo possível do seu aquário. Em relação à quantidade de água que você vai fazer, não tem um padrão exato, tá, pessoal? Você pode fazer entre 10 a 15 a 20%, se o aquário tem 100 litros, faz entre 10 a 20 litros, pelo menos uma vez por semana aí, quando você for fazer essas TPAs, porque aí já é uma coisa mínima boa, assim. Menos que 10% já começa a ficar muito pouco, tá, pessoal? Se você tá tendo algum problema com excesso de cianobactéria, excesso de alga e tal, aí recomendo você fazer pelo menos uns 25, 30 ou até 40%. Se tiver um problema muito grave no seu aquário, cair um produto químico e tal, aí faz de pelo menos entre 50, 70 e 80%, tá? E em relação a quem reclama de fazer TPA, existem formas de automatizar a TPA, tá? Para você não precisar ficar fazendo manualmente TPA sempre. Por exemplo, o aquarino, pessoal, que eu tenho um aquarino aqui embaixo, inclusive, ele é um controlador de aquários. Então, ele vai fazer várias coisas que ajudam muito o aquarista. Por exemplo, ele vai medir a temperatura, ele vai ligar e desligar o termostato, ligar e desligar a ventoinha quando precisar, deixar tudo bem equilibrado. Ele envia e-mail para mim se tiver algum problema no aquário, enfim. Ele é um automatizador e ele tem desde o básico, que é fazer o básico do básico, controle de temperatura, até o mega avançado. Tem gente que consegue utilizar o aquarino até para automatizar a TPA, pessoal. Automatizar a TPA, automatizar várias coisas. Então, se você quiser aprender, eu não vou me aprofundar muito aqui, tá, pessoal? Se você quiser entender um pouco sobre o aquarino, você não encontra ele em loja física hoje em dia, tá? Só tem pelo site do aquarino. Eu vou deixar aí o site aqui embaixo para vocês acessarem, conhecerem um pouco. Podem até conversar com eles sobre isso, porque eles vão conseguir te atender muito bem, vão poder falar, para você conseguir automatizar a sua TPA, você vai precisar disso, disso, daquilo, enfim. E o site é www.aquarino.com.br e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, agora que a gente fez a limpeza dos vidros, a gente fez a limpeza de equipamentos que estão aqui dentro, passou uma escovinha, agora a gente vai falar sobre a manutenção dos equipamentos em si, tá, pessoal? Ao longo do tempo, uma coisa que você percebe no aquário marinho é que existem algas calcárias, que são algas que elas literalmente formam uma camada de cálcio, então são algas duras, que só passando uma esponja você não retira elas. Essas algas calcárias, elas costumam se formar nas bombas, tanto na circulação quanto de recalque, no skimmer e tal, e ao longo tempo isso pode até atrapalhar o funcionamento desses equipamentos. O que eu recomendo sempre, você que tem skimmer, tem chiller, tem qualquer equipamento, faça uma manutenção periódica, faça uma boa limpeza,
veja como faz a limpeza e manutenção desses equipamentos e faça uma manutenção aí a cada 1, 2, 3 meses pelo menos de alguns equipamentos, tá? Sensor de nível que tem no Prisma, e o Prisma, pessoal, se ele não estiver bom, ele não vai conseguir enxergar bem e não vai repor a sua água direito, a sua água doce, enfim. Então faça manutenção desses equipamentos, pesquise ou veja com o fabricante e tudo mais. Como é que faz a limpeza desse skimmer, como é que faz a limpeza dessa bomba, pesquise cada um dos equipamentos que você vai ter no seu aquário e faça a limpeza correta periodicamente, até para você não ter problema. Principalmente para quem tem chiller, por exemplo, a cada 1 ano, se não me engano, você tem que ir numa assistência, no fabricante e tal, para fazer uma manutenção desse equipamento, para evitar que você tenha problema e ele para de funcionar do nada, tá, pessoal? Então, isso é o básico geral, são equipamentos elétricos e eletrônicos que a gente tem que fazer manutenção, não tem jeito. E se você está perdido sobre tudo que eu tô falando, chiller, skimmer e tal, acesse os vídeos lá da série Aquário Marinho de AZ, do módulo de montagem do aquário e equipamentos, que a gente explica sobre cada um dos equipamentos dentro do aquário marinho, tá? Agora vamos falar sobre a limpeza dos elementos filtrantes que ficam no nosso filtro, tá? No nosso compartimento de filtragem. A gente tem alguns elementos filtrantes, a gente também tem um vídeo que a gente explica sobre esses elementos filtrantes, tá, pessoal? Mas basicamente a gente tem a filtragem mecânica, que retira matéria mais sólida assim, resto de alimento, fezes, etc., que é o Perlon ou Shark Bag. A gente tem a filtragem química, que normalmente é feita pelo carvão ativado ou um polímero sintético, tipo o BioWash. E a gente tem também, pessoal, a filtragem biológica, que são as bactérias que se formam no aquário inteiro e também podem se formar em mídias que a gente pode acabar colocando dentro do nosso compartimento de filtragem, tá? Acontece que cada um desses produtos precisam de algum tipo de manutenção. O Perlon não tem o que fazer, pessoal, ele suja mesmo, uma coisa baratinha, a gente, quando começa a sujar, a gente tira e coloca um novo, tá? O Shark Bag, sim, a gente pode dar uma limpada e tal, reutilizar bastante ele. O carvão ativado, pessoal, cada marca de carvão ativado, assim, ele fica saturado em algum momento e não serve para mais nada além de talvez até se aglomerar um pouco de bactérias nele, benéficas e tal, mas o carvão ativado ele satura e não tem mais a função dele de adsorção, de limpar a água e tudo mais. Então, normalmente, você tem que seguir a recomendação do fabricante, tá? Tem alguns que falam uma vez a cada 3 meses, tem uns que falam uma vez a cada 1 mês, tem uns que falam que é a cada TPA. Se você quiser garantir que seu carvão sempre vai estar ativo, o ideal é você fazer a cada TPA. Então, se faz TPA a cada semana, você troca o carvão uma vez por semana. A cada 15 dias, troca o carvão a cada 15 dias, tá? Pelo menos mais do que 1 mês, ele provavelmente não vai estar funcionando mais como ele deveria. Então, no máximo 1 mês estourando, você faz a troca do seu carvão ativado, tá? E as mídias biológicas, pessoal, como é que elas funcionam, né? A gente explicou no outro vídeo. As mídias são produtos de vários tipos, de vidro sintético, de cerâmica e tal. Eles têm pequenos esporos e as bactérias se instalam nessas mídias, tá? Acontece que ao longo do tempo, com toda a sujeira que vai passando pelo aquário, esses esporos vão entupindo e ao longo do tempo essa mídia já não tem a mesma eficácia que tinha, porque as bactérias não conseguem mais se instalar nesses esporos. Então a gente tem que pegar essas mídias sempre que a gente for fazer TPA, até para não perder as bactérias e tal, porque elas precisam ficar em água do aquário. A gente remexe bem essas mídias em água da TPA mesmo, essa água que a gente tirou do aquário, para tirar excesso de sujeira e tal. E a cada 6 meses é recomendado que você faça uma limpeza total dessa mídia. Você fazer um processo de purificação dela para remover essa matéria orgânica e voltá-la para o aquário. Mas, Thiago, se você fizer isso, não vai perder as bactérias? Por isso que a gente costuma separar as bactérias por saquinhos. Então, se você vai usar, por exemplo, a 3D da Malawi Haas, separa em 3 saquinhos diferentes, por exemplo, e a cada 3, 4, 5, 6 meses, você pega um desses saquinhos, faz esse processo de purificação e volta para o aquário. Vão ter ainda os outros 2 saquinhos ainda colonizados e você vai fazendo esse processo aos poucos e as bactérias vão voltando para essa mídia que você fez essa purificação, tá, pessoal? É muito importante você fazer esse processo porque a mídia, de fato, ela perde muita eficiência ao longo do tempo. Muitas vezes o aquário bem estabilizado, você tirando essa mídia, ele não vai necessariamente desestabilizar, mas a mídia é uma garantia a mais que você vai ter bactérias lá e essas bactérias vão fazer processos fundamentais para um aquário marinho. E aí uma última manutenção que você pode fazer desses elementos filtrantes é caso você tenha um refúgio de algas, que são aqueles refúgios de algas que vão ficar dentro do SAMP, tipo ketomorfas, ou você tem um ATS, enfim. Essas algas vão crescendo muito ao longo do tempo e elas vão meio que perdendo a função ou elas ficam grandes demais. Aí o recomendado é sempre você pegar e podar elas, igual você faria com plantas, por exemplo. Tá muito grande, você faz um corte dela até para ela conseguir pegar a iluminação, porque assim, quando a ketomorfa cresce muito, por exemplo, o meio dela ou outras partes não vão conseguir pegar luz bem suficiente e vão acabar morrendo e apodrecendo. Então é ideal você podando sempre a sua ketomorfa, sua alga, enfim,
para você conseguir deixar ela no bom tamanho e ela continuar fazendo essa função de remover elementos da água. Ah, pessoal, não comentei também sobre os parâmetros, mas não é só os minerais, tá? Existem também, por exemplo, se tem excesso de fosfato e nitrato no seu aquário e você está utilizando um produto tipo Bacteria da Reflowers para diminuir isso, você também tem que medir nitrato fosfato para você ir diminuindo isso, tá? Basicamente, os testes mais principais são cálcio, reserva alcalina ou KH, magnésio, fosfato e nitrato, são os 5 mais importantes. Além deles, você também pode fazer um teste de pH, só que esses 5 são os mais fundamentais, beleza? E agora, para finalizar, pessoal, falar bem rapidinho os produtos que a gente utiliza em cada uma dessas etapas aí que eu falei para vocês, tá? Depois assistam os vídeos que a gente fez da montagem dos nossos aquários, tanto desse aquário, do aquário do André, lá o aquário pessoal dele, o embutido, os 2 aquários da Refonte. A gente fez vídeo mostrando a montagem desses aquários, a gente mostrou todos os produtos que a gente utiliza. Mas vou passar bem rapidinho, o conceito básico que eu passei para vocês serve para qualquer produto, tá, pessoal? Mas caso vocês queiram utilizar o que a gente utiliza, vou passar a listinha bem rápida, tá? Os testes, pessoal, a gente está utilizando os testes da Seeking aqui. Toda a linha de testes deles, eles têm teste de tudo que a gente já passou aqui. Agora, para fazer a dosagem dos parâmetros da água, né, pessoal? Cálcio, magnésio, minerais e tal, e também para remover excesso de nutrientes, fosfato e nitrato, a gente utiliza o Set Balling da Reflowers. No caso dos aquários maiores, a gente utiliza o Setting Balling em pó, tá? E nos aquários menores, a gente utiliza ou o setting ou o Balling líquido, ou a gente utiliza o Easy Balling, que é 2 soluções aí que tem tudo que precisa para dosar. Quando a gente tem excesso de nutrientes, a gente utiliza também o BioClean 2 e 3, que remove nitrato e fosfato, ou a gente utiliza o Bacteria Feeder também da Reflowers, tá? Lá no aquário da casa do André, ele também utiliza um refúgio de Ketomorpha com a luminária da Aqualumine. A Aqualumine tem uma luminária específica para desenvolvimento de Ketomorpha, e aí o André consegue, junto com o Bacteria Feeder, deixar os nutrientes zerados, tanto nitrato quanto fosfato, no aquário de SPS dele. Para a alimentação dos peixes, pessoal, a gente utiliza 3 tipos de ração aqui. Todas as rações da Tropical, principalmente a Bionautic Flakes, que é a ração carro-chefe deles. A gente utiliza também as rações da New Life Spectrum, no caso a Terra A+, que ela é bem pequenininha, que cabe na boca dos peixes, é bem legal e não vai para o fundo. E a gente utiliza também os alimentos congelados da Aqua Smart. Para os corais, além da iluminação, pessoal, da Cetus 2 da HME, aí, que faz uma ótima função aí para conseguir nutrir bem os corais através da fotossíntese e tudo mais, a gente também utiliza as rações da Tropical de SPS e LPS, que são ração mesmo, que a gente coloca na boquinha dos corais, e a gente utiliza também os alimentos congelados da Aqua Smart aí, principalmente o zooplâncton, fitoplâncton, aquilo que eu comentei para vocês que não receitas de corais, a Aqua Smart tem congelado e a gente consegue dar para os nossos animais. E para o Bangai também, que não come ração no meu aquário, eu dou a Fishball da Aqua Smart, que são ovos de peixe aí, como se fosse ovo pra gente, o nosso bangaizinho também. Para a limpeza dos vidros, pessoal, a gente utiliza o set da Flipper aqui. A Flipper é uma marca específica aí de lentes, limpadores magnéticos e tal. E o limpador da Flipper aqui, o Flipper Cleaner, pessoal, eles têm de tamanhos diferentes e tem 2 lados também. Tem o lado que é o veludinho, e tem um lado também que é o raspador para a gente tirar as algas calcárias, tá? A TPA, pessoal, eu faço com água deionizada, o André faz com água de deionizador mais reversa osmose em todos os outros aquários, tá? O sal que a gente usa são os sais da Reflowers. Na maioria dos aquários a gente utiliza o Coral Salt, tá? O Caledonia Coral Salt. Em alguns outros aquários a gente utiliza também o Caledonia Reef Salt e alguns também o Sea Salt, tá? Nesse meu aquário aqui da minha casa, que vocês estão vendo aqui do lado, eu utilizo o Coral Salt para fazer a TPA e também a gente também usa para encher os aquários, enfim. E além disso, eu uso um termostato também da Oceantec para manter essa temperatura estável na hora da TPA. E tem uma bombinha simples de circulação, uma bombinha de R$30 mesmo, só para bater o sal dentro do recipiente. Para limpeza de equipamentos, como eu falei para vocês, pessoal, eu faço na mão, com esponjinha mesmo, coisa super básica, e com escovinha de dente, não tem muito segredo aí não. E os elementos filtrantes, pessoal, eu uso o Carvão Detox G1100 da Reflowers, que é praticamente livre de fosfato, e eu troco também toda a TPA, tá? Eu pego um pouquinho, coloco no saquinho e faço a troca. Além dele, as mídias da Malawi Haas também eu faço uma limpeza sempre quando eu faço TPA. Eu pego um pouquinho, enfim, eu passo aqui para tirar o excesso de sujeira que tem nelas. E o Perlon também eu troco a cada TPA. E é basicamente isso, pessoal. TPA eu faço uma vez a cada 15 dias hoje nesse aquário, eu fazia uma vez por semana. Eu já tive uma crise de cianobactéria no aquário, durante esse período eu fazia 2 vezes por semana TPA com sifonagem, tá? De 30% a 40% do aquário. Hoje em dia eu faço 15% do aquário uma vez a cada 15 dias e por mim tá ótimo. Eu fiz a TPA, hoje é quarta-feira, pessoal, eu fiz no domingo, tá? E o vidro ainda tá relativamente limpo, tá começando a formar alga e tal.
só que ele ainda está relativamente limpo, tá tudo ok aqui, pessoal. E é basicamente isso, e aqui finalizamos o vídeo sobre limpeza e montagem, limpeza e manutenção do aquário. É isso então, pessoal, o vídeo já ficou por aqui, e espero que tenham curtido, e aguardo vocês no próximo vídeo da série Aquário Marinho de A a Z. Para quem não viu o vídeo anterior, falamos tudo sobre a alimentação de peixes e corais, que foi o 13º vídeo da série. E o próximo vídeo, pessoal, vai ser conhecendo praticamente todos os tipos de peixes para aquário marinho, onde vamos passar por cada uma das famílias e fazer uma viagem nos oceanos aí para conhecer os principais peixes e falar sobre eles, peixes que a gente pode ter no nosso aquário marinho. E será o 35º vídeo da série. É isso aí e até a próxima!